E o candidato do PT, Lula, cumpriu a agenda no Recife nessa manhã e está retornando para São Paulo. O petista deve começar a preparação para o primeiro debate do segundo turno, que acontece nesse domingo. O repórter Matias Brotero traz as informações. Boa noite, Matias, tudo bem? Tudo ótimo, Felipe. E você? Espero que estejam todos bem, aqueles que estão nos acompanhando agora. Felipe, o primeiro compromisso oficial de Lula na manhã desta sexta-feira foi uma visita à Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras do estado de Pernambuco. Lá, o ex-presidente da República fez um discurso, em grande parte voltada ao público nordestino, que compõe, faz um grande volume ali na base eleitoral do ex-presidente Lula, mas que também o presidente Jair Bolsonaro vem buscando, como a gente mostrou ontem. Bolsonaro esteve também em Pernambuco e Lula fez uma série de críticas ao presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, em relação à apropriação da conclusão de obras que, de acordo com Lula, foram tocadas, ou pelo menos parte delas, em governos petistas, como é o caso da transposição do Rio São Francisco. Outra crítica de Lula foi em relação à utilização exacerbada, de acordo com Lula, da máquina pública na campanha do presidente Jair Bolsonaro. Bem, o petista também falou sobre algumas medidas que pretende tomar caso ele seja eleito, por exemplo, a concessão de linhas especiais de crédito para pequenos e médios empreendedores. A presença de Lula em Pernambuco foi além da própria campanha dele, serviu como uma espécie de ponte de reconciliação entre Marília Arraes, candidata ao governo estadual de Pernambuco pelo Solidariedade, com João Campos, que inclusive é primo dela, João Campos, do PSB. Inclusive essa aproximação havia sido antecipada aqui na CNN pela repórter Tainá Falcão. O partido, PT, já havia decidido apoiar Marília Arraes em um segundo turno, apesar de a executiva nacional não ter citado o nome dela. Agora, é curioso que Lula fez essa ponte de reconciliação e citou a relação dele com Geraldo Alckmin. Lula afirmou que a aliança política não é feita entre iguais, ela necessariamente tem que ser feita entre pessoas que pensam diferente. Depois, Lula fez um discurso em um carro de som, fez uma caminhada, um discurso em um carro de som, e agora chega a São Paulo, deve estar pousando daqui a pouco. Ele não tem compromissos oficiais hoje, se prepara amanhã para o debate de domingo, que tem inclusive a participação e organização, além da CNN, da Bandeirantes, Folha de São Paulo, Portal UOL, TV Cultura e Google. Volto com vocês. Muito obrigado, Matias, pelas informações. E no Recife, Lula disse que quer fazer uma discussão profunda com empresários sobre as questões trabalhistas e garantiu que não quer uma volta ao passado, dando a entender que se referia à reforma trabalhista. Vamos acompanhar. Esse país gerou 20 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Hoje a maioria das pessoas estão arrumando emprego em aplicativos, não conhece o seu patrão, não tem registro em carteira e também não... É verdade, as pessoas podem não querer registro em carteira. Eu admito que tem gente que queira trabalhar por conta própria, sem registro em carteira, mas tem que ter um sistema de seguridade social para esse cidadão quando acontecer um infortúnio. O cara bate a sua bicicleta, o cara quebra a sua botó, o cara quebra o carro. Ele precisa ter um sistema de seguridade que garanta a ele um mínimo de sobrevivência. E é por isso que nós queremos fazer uma discussão profunda com os empresários e com o movimento sindical sobre a questão da CLT e dos direitos dos trabalhadores. A gente não quer uma volta ao passado. A gente quer apenas garantir que os trabalhadores não sejam tratados como escravos. Tá aí o Lula. Raquel Landim, começo com você, que ele citou ali reforma trabalhista. Havia muita pressão no campo da esquerda ali pela volta do imposto sindical. Isso gerou também ruídos ao longo dessa campanha, uma cobrança de qual é o compromisso, afinal, querem voltar ou não querem voltar. Houve até uma troca de palavras, de revogar para revisar a reforma trabalhista. Que fim levou essa discussão? Existe algum compromisso estabelecido? Felipe, o PT diz que não quer voltar com o imposto sindical. Agora, o fim do imposto sindical acabou cair com 80% da receita dos sindicatos. É uma conta aí que o pessoal faz por alto, então foi um impacto muito forte. Provavelmente eles vão procurar, como é um partido que veio dessa base, alguma outra forma de financiamento. O Lula toca aí, sem entrar em muitos detalhes, num problema muito grande que a reforma trabalhista do Temer, ela começa a tratar, mas ela não entra, e que qualquer
qualquer governo que for assumir, seja Lula, seja Bolsonaro, vai ter que tratar, que é desse trabalhador autônomo. E aí estamos falando do motorista de Uber, do motoboy, do entregador. É muito desafiador isso daí, porque o remédio, a regulação tradicional seria, não, vamos ter descanso semanal remunerado para esse trabalhador, férias remuneradas. E é muito difícil, porque esse não é um trabalhador que quer estar ligado à empresa X ou à empresa Y. Ele quer ter a oportunidade de estar prestando serviço para várias empresas, e ele não quer ter um horário fixo. Então, tem muitos bons especialistas de mercado de trabalho, o professor José Pastore, por exemplo, que defendem que a proteção desse trabalhador tem que ser feita via regime previdenciário. Você tem que encontrar uma forma de incluir esse trabalhador no regime da Previdência, que não necessariamente passa por encaixar ele dentro da CLT. É um debate difícil, é um debate que você realmente tem que olhar as relações do trabalho olhando para o futuro. Você não vai conseguir tratar dessa questão que é grave e é importante se você tiver os olhos presos no passado. Yuri Pita, a gente falou ali o Lula estava tratando daquele assunto da eleição também em Pernambuco no primeiro turno. Você podia trazer um panorama para a gente? Acho que é interessante, né? Tem a gente estava falando um pouco fora do ar. Primeiro, essa reconciliação dos primos, Marília Reis e João Campos, pelo menos no palanque, que já é algo simbólico, mas também, de novo, do ponto de vista pragmático da política, lembrando que o PSB perdeu a sua joia da coroa, né? Mas não deixa de ser importante o partido dar apoio a Marília Reis depois de toda a cisânia que ela provocou, tanto no PT quanto no próprio PSB. O que é curioso, né, é que a Raquel Lira também é oriunda do PSB, ainda da época de Eduardo Campos. Mas tem o que acho que chamou a atenção, foi curioso de Pernambuco, e de repente a gente pode jogar daqui a pouquinho no Magic Wall, a gente vai jogar aqui, que é essa disputa que acabou sendo travada de mobilização de eleitores entre Lula e Bolsonaro. E aí acabou tendo estamos fora do lugar, mas vamos para o nosso lugar aqui. Só para a gente mostrar, enfim, a vitória de Lula. A gente está no ano errado, mas depois a gente vai passar aqui que vai ser interessante. Mobilização contra a abstenção que você está falando? Não, da questão da mobilização de ontem, que teve o evento ali com Bolsonaro no Recife, e que ele acabou sendo constrangedor e uma queixa com razão dele, com seus apoiadores, porque competir com Lula no estado que dá esse nível de vantagem, né? Não tinha ninguém, né? A imagem aérea tinha muito pouca gente mobilizada e hoje o Lula levou um montão de gente, diga, Maurício. Não, e é importante dizer que Pernambuco tem segundo turno, então tem a militância para mobilização. Né? Exato. É que não tem militância bolsonarista. Exato, né? Porque a Raquel Lira também não está abraçando a causa bolsonarista e ao contrário, tem até algumas pontes. Espera-se, inclusive, que Simone Tebet seja essa ponte dela com o Lula, porque Simone quer ajudar. Na campanha Raquel da Simone Lira. Dizem que Lula vai ter 2 candidatas em Pernambuco, mas não é o que está parecendo por enquanto, né? Claro que também a Raquel Lira precisa deixar ali um espaço para uma parte desse eleitor vir para ela, né? Mas o que eu queria mostrar que é interessante aqui, quando a gente faz o olhar no recorte municipal aqui de Pernambuco. E vamos dar um zoomzinho aqui para ficar isso mais claro. Tá vendo? Tem um pontinho só aqui azul que eu nem lembrava que tinha. E eu errei para variar, né? Bati no ponto de... Eu estou batendo no ponto de baixo em vez de bater no ponto de cima. Agora foi. Não, é verdade. Santa Cruz do Capibaribe, que é uma cidade de porte médio, mas aí Bolsonaro conseguiu ter uma vantagem pequena, né? A gente está falando aí de 24.600 votos contra 23.500, 1.100 votos, 1.120 votos para falar. Mas quando a gente olhar para esse recorte em 2018, aí fica evidente um fenômeno que eu até estava comentando contigo fora do ar, né, Maurício? E a gente falou mais cedo, do quanto... já aqui é uma cidade que já tinha dado vitória para Bolsonaro, mas o que chama a atenção, para a gente dar uma marcada aqui com a nossa canetinha, é que Bolsonaro tinha ganhado outras cidades aqui. A gente está falando bem perto do litoral de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, e a outra cidade que é mais interessante, que é essa aqui. A do lado aqui, o pontinho azul do lado, que o meu dedo está falhando para variar, mas que é justamente a Caruaru de Raquel Lira. Na época, ela era a prefeita no seu primeiro mandato e Jair Bolsonaro
ganhou com quase 10 pontos de vantagem de Fernando Haddad. Por que isso é interessante da gente olhar? O que isso nos mostra? Que é um pouco esse dado que eu estava comentando com o Maurício, vindo de um cientista político da Universidade Federal do Paraná, o Emerson Serve, que nesta eleição, Bolsonaro perdeu muito, ele conseguiu crescer a votação em cidades pequenas, até 50 mil habitantes, e depois ele conseguiu ganhar, mas essas cidades Lula tem uma vantagem muito grande. Ele começa a passar em cidades de porte médio e depois ele começa a ter uma disputa mais emparelhada nas cidades maiores e nas grandes capitais. E essa situação de Pernambuco acaba mostrando muito isso, como uma cidade como Caruaru, que é uma cidade super importante ali do Agreste, mas que quando o Lula entra, ele acaba virando. Isso aconteceu principalmente no Nordeste. Essas cidades de porte médio e as capitais que tinham dado vitória para Bolsonaro em 2018, em 2022 acabam se revertendo para Lula. Eu só queria fazer o ponto que o Bolsonaro no Nordeste ele avançou em termos percentuais comparado com 2018. Sim, exato. Ele foi ganhando... A perda percentual foi no Sudeste. Exato. Ele consegue ter mais votos, né? É curioso isso. Mas principalmente nos grandes centros é que houve essa perda de densidade eleitoral de Bolsonaro. Eu só queria perguntar rapidinho para o Maurício se ele identifica qual é o fator que leva os eleitores ali do Nordeste, dessas regiões apontadas pelo Yuri, a votar no Jair Bolsonaro. Tem a ver com o Auxílio Brasil? Tem a ver com disputas locais em que possa existir algum antipetismo? É possível precisar isso? Pelo que a gente pesquisou, tem muito a ver com o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil, inclusive, tem um efeito em popularidade muito maior nessas cidades pequenas e médias do que tem nas capitais, até por uma questão de poder de compra, né? E eu só para complementar, o Auxílio Brasil só não é mais efetivo em termos de popularidade porque ainda existe uma memória das pessoas de terem tirado o auxílio emergencial em dezembro de 2020. Então, a maioria acha que isso é temporário. Certo. Vamos com Simone Tebet. A senadora dedicou os últimos dias a gravar depoimentos de apoio a Lula. Foram gravações que vão ser usadas na TV, no rádio e na internet. A ideia é fazer um chamado à reflexão, pedindo que seus eleitores entendam a necessidade de compromissos sociais e a defesa das instituições e da democracia. Tanto Lula quanto Tebet vão tentar explicar nas propagandas o conceito de democracia, tocando o lado emocional das pessoas e como isso influencia na vida prática. Caio Junqueira, Simone atuando aí na campanha, às vezes em voo solo, às vezes dando dicas, às vezes agora aparecendo em vídeo também com o Lula. Ela vai conseguir explicar aí o conceito de democracia, porque se a gente pensar, conceito usado ao longo de toda essa campanha, a formação de uma frente ampla democrática. O que será que vai sair daí? Felipe, eu tenho visto a Simone uma sincronia bem grande ali, as coordenações das duas campanhas, o papel que ela está desempenhando, ela está desempenhando de fato um papel. Acho que isso no começo da semana, hoje tem uma semana, né? Que ela declarou apoio oficialmente, né? Que foi o ato... A camisa branca ela usou, que ela sugeriu. Quarta da semana passada ela falou sozinha e sexta junto do Lula. E na sexta, quando ele aceitou a proposta. Mas acho que as duas campanhas começaram a operar ali. Até eu vi que depois você comentou isso, né? Na nossa programação, você e Yuri. Mas ali na sexta a gente via uma movimentação dos marqueteiros, um entra e sai de sala, o marqueteiro do Lula, que é o Sidônio, com o marqueteiro da Simone, que é o Felipe Sotelo. No entra e sai de sala ali já tinha alguma operação ali em curso e parece que azeitou essa relação, né? E ela encontrou o papel que ela dentro dela, ela acha que ela serve mais a campanha do Lula. E vice-versa, a campanha do Lula também encontrou nela um papel que se adapta ali. Você vê que ela não fica andando, ela vai para outro segmento, né? Um segmento que o Lula tem dificuldade. Ela não vai ficar andando em Pernambuco, igual hoje, né? Com o Lula do lado. Isso aí não serve, mas serve falar com outros segmentos que são basicamente segmentos que apoiaram. Hoje eu conversava na campanha do PT e eles estavam falando exatamente isso, assim, da importância que eles acham que ela está tendo para conversar com o empresariado. A gente lembra da reunião que ela vai ter segunda-feira com a Marina, o Armínio, o jantar lá na casa da Tereza Bracher, né, do acionista,
mulher do Cândido Bracho, acionista do Itaú Unibanco, o encontro que ela já teve com juristas, Yuri, era hoje? Está tendo hoje à tarde. Na campanha do PT, o que eles me falavam hoje o papel da Simone é conversar com esse eleitor de centro, esse eleitor que detesta Bolsonaro e também não gosta do PT, não quer o PT, é falar com esse eleitor e dizer para esse eleitor que, olha, calma, dá para você tolerar o Lula. Um papel parecido com o do Alckmin. Né? De certa maneira, né? Os dois são de direita, né? É que o Alckmin se tornou... O Alckmin, ele se tornou o vice, né? Ele cantou internacional. Então, assim, ele meio que abraçou demais a agenda. A Simone está tentando não chegar tão perto. Ela abraçou o discurso da Frente Ampla Democrática, da defesa da democracia, mas mantém uma distância regulamentar. Ela está tentando não chegar tão perto, até para não despertar a desconfiança desse eleitor. Para esse eleitor continuar enxergando nela uma pessoa como ele. Que, olha, dá para votar nele aqui, desconfiando, é um voto de confiança só para derrotar o outro lá, mas calma, vamos continuar monitorando. Tô vendo que muito Maurício quer falar, Maurício. E lembrando que é muito importante, porque ela teve uma votação no estado de São Paulo muito importante, até percentualmente melhor do que ela teve no Mato Grosso do Sul. Lembrando que ela é a primeira candidata a ficar em terceiro lugar e não ganhar no estado dela, não ter uma votação significativa no estado dela. Mas esses eleitores da Simone em São Paulo, na minha opinião, são críticos para a disputa. Por quê? Porque ela teve uma massa de votos aqui muito relevante. E ela focou a campanha aqui. A gente falou muito isso ao longo do primeiro turno, que tinha uma visão dentro da campanha dela, que São Paulo tinha vários Brasis. É uma visão que também existe em relação a Minas Gerais. E que era melhor focar em São Paulo para depois crescer para o resto do país, o que ela pode fazer nos próximos anos, inclusive, já que talvez seja um projeto de longo prazo. Mas críticos no assim, sentido de volume. A gente está falando de 1,5 milhão de votos. A gente tá falando, porque a gente costuma pensar nessa franja de eleitores como um público muito pequeno, que não vai decidir a eleição. A gente está falando de uma eleição que cada milhão de votos vale. Ela fez mais de 1 milhão de votos aqui em São Paulo, eu acho. Um terço do eleitorado dela estava aqui em São Paulo. Exatamente. No estado de São Paulo e principalmente capital, né? E acho que tem um ponto desse alinhamento do marketing de Lula e Simone Tebet, né? E aí falando pessoalmente do Sidônio Palmeira e do Felipe Soltello, que de fato houve um encaixe ali de entender qual é a missão que tem que ser dada. De um lado, da parte do PT, de entender que não dá para a Simone Tebet abandonar tudo o que ela fez de narrativa da campanha dela, que ela tem que manter isso para frente, e do lado dela de entender onde que ela ajuda e onde que ela vai dar soma zero. Mas eu acho que o mais importante, no fundo, pode soar uma coisa até meio piegas ou poliana, mas os caras estão fazendo política de adulto, de entender que, assim, olha, a situação que está sendo enfrentada não resolve as nossas diferenças, mas existe uma construção de um caminho comum para agora. Depois a gente vê o que faz. E isso é política na acepção. Vou pedir ajuda para o professor aqui. O que me chama a atenção foi a atitude dela de nacionalizar a imagem dela, sendo que a base eleitoral dela no Mato Grosso do Sul é bolsonarista. Então ela tomou uma atitude bastante... As maiores votações dela foram aqui em São Paulo e Minas Gerais, 1.600.000 eleitores em São Paulo e 500 mil em Minas Gerais. É muito voto, gente. Então, se ela veste uma camisa vermelha e abraça o PT, acabou, ela perdeu esse eleitor. Mas é interessante comparar como que fazer. esses dois personagens, né, Geraldo Alckmin e Simone Tebet, que são dois personagens à direita, centro-direita na política brasileira, como que eles, de certa maneira, abraçaram o Lula, né, em situações distintas, porque o Alckmin, ele não tinha muito para onde correr. Sim. E se o Alckmin não fosse vice-presidente, candidato a governador pelo PSDB ele não seria. Então foi meio que uma tábua de salvação, O Alckmin, antes da candidatura à vice-presidência da República, ele era candidato a um título de doutoramento. Sim. Era isso que ele estava fazendo. Ele estava na vida acadêmica dele, fazendo pesquisa de doutorado de dor lombar. Talvez deputado. De acupuntura e dor na região lombar. Verdade. E aí o cara agora está alçado a um posto de potencial eventual vice-presidente da República. Era essa a dinâmica. Né, também, né? Porque ele é ministeriável, né? Então, mas isso ficou para ele um pouco, né? Essa imagem de que ele foi porque ele não tinha outra alternativa e que ele não exigiu nada em troca. Eu acho que ela chega com
quantidade de votos numa outra posição. Claro. Não, ele não E teve aí o escolha. apoio tem outro peso. Ele não teve escolha, o Alckmin, não teve muita escolha. Teve escolha, né, Não, Caio? ele não podia teve ter escolhido a acupuntura, mas enfim. Só fixando Não, mas do o ponto de vista que vocês político- colocaram, né, Yuri? Ela teve críticas à campanha do PT, embora talvez tenha focado mais no governo Bolsonaro, não só a campanha, o governo do PT, o próprio Lula, mas falando do PT, né? E no segundo turno se tenta trazer um eleitor que tem algum tipo de crítica, porque não votou no Lula no primeiro turno. Então, se ela abraça inteiramente a campanha, eventualmente pode parecer falso aquilo e não atrair. O Maurício está assim com a cabeça, eu estou feliz que ele está concordando comigo. Então, você tenta atrair um voto que é um pouco crítico. Se você, Não, totalmente. Assim, no segundo turno, na minha concepção, você vai atrás em quem não votou em nenhum dos candidatos. Tudo bem que esse mercado nesse ano é muito reduzido, mas o perfil é exatamente esse. Se eles gostassem do PT, tinham votado no primeiro turno. Não, meu ponto é que a Simone, ela poderia ter ido ou pela neutralidade ou pelo Bolsonaro. Ela poderia ter construído isso, mesmo depois do primeiro turno. E ela fez uma opção pelo Lula. E a diferença é isso, daí para o Alckmin. Porque o Alckmin, lá atrás, ele foi abandonado pelo partido, foi excluído, né? Não tinha muito para onde ir, talvez deputado federal, nem senador ele conseguiria pelo PSDB. Então foi uma opção dela, podendo fazer outras, mas ela escolheu essa. Sim. Eu acrescentar, diga aí. Bem rapidinho do que você falou, Felipe, indo na sua linha, tem uma palavra que eu ouço muito do entorno dela, que toda a concepção de discurso para esse segundo turno dela é para dar, a palavra que eu mais ouço é conforto ao eleitor dela para fazer esse voto no PT. Para fazer essa escolha. O PT organiza uma turnê com Simone Tebet, viajando sozinha aos locais onde teve boa votação. Geraldo Alckmin pode ir junto a alguns locais para tentar conversar com um eleitor mais conservador que apoiou Tebet no primeiro turno das eleições. Já o encontro no palanque da senadora com Lula está previsto para acontecer na semana que vem, num ato em Belo Horizonte. Tá aí, até turnê com Simone Tebet está sendo organizada. Diga, Maurício, estava querendo falar? Não, eu acho fundamental essa agenda da Simone no Sudeste com o Lula, porque, para mim, a equação passa pelo Sudeste, obviamente passa por Minas Gerais, né? Mas, mais uma vez, a coragem dela de deixar de ser uma atora local para ser uma atora nacional me surpreendeu. Yuri, o Espírito Santo nunca entra muito nesse debate sobre o Sudeste. Quero fazer aqui uma homenagem aos capixabas. Pois é, porque marcaram por ser presença menor, hoje por ser menos populoso. Porque coitado. Está diante ali de 3 colégios eleitorais. É um estado que eu adoro. Assim, às vezes que eu tenho uma prima que mora em Vitória e gosto bastante do Espírito Santo. Então, todo respeito aos capixabas. E tem segundo turno lá, né? E tem segundo turno difícil para o Renato Casagrande. Parecia uma reeleição bem encaminhada e ficou difícil estar enfrentando Carlos Manato, que é bolsonarista de primeira ordem, de primeira linha, e um dos estados que rapidamente deu vitória para Bolsonaro na eleição de 2018, embora o Magno Malta não tenha conseguido a reeleição naquela disputa de 2018 a senador, mas este ano conseguiu, né? Volta por cima. E ele estava no palanque lá de Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro, o Magno Malta estava lá. Ele tinha recebido um convite para ser vice lá em 2018, mas o Bolsonaro ainda não era favorito, etc. Ele hesitou, tentou concorrer, acabou não ganhando. Achou que era uma eleição tranquila, porque eram 2 vagas. Eventualmente se arrependeu, a gente não conseguiu. sabe. Mas esse eleitorado do Espírito Santo é curioso, porque, e aí, para fazer a conexão com a disputa do Renato Casagrande com o Carlos Manato. É um eleitorado que tem muita força também das igrejas evangélicas no estado, um estado que já passou por poucas e boas, mas que essa situação do Renato Casagrande é um terreno pantanoso justamente pela deu força lá ali. Turno? Vou ter que pedir ajuda aqui no Magic Board. Não, né? o Renato Vamos ver se o Cláudio deixa aqui, porque ele já estava querendo ir me pro chamando break. aqui para os comerciais. Vamos depois do intervalo a gente depois traz. a gente dá um o jeito Maurício de está falando encaixar. que deu Bolsonaro. Não, Bolsonaro ganhou. Bolsonaro ganhou do Lula. Isso é certeza. Não lembro qual o percentual. Muito bem.